Amigas e amigos a mil por hora, chegamos com mais um vídeo inédito aqui no canal, agora falando de Fórmula 1. Mas antes de falar do assunto propriamente dito, eu quero fazer uma citação de uma canção que eu gosto muito, de um artista que eu admiro muito, chamado Milton Nascimento. Em Nos Bailes da Vida, existe uma frase que diz assim: todo artista tem de ir aonde o povo está. E de fato, é uma premissa. O artista tem que ir onde o povo está. E o povo também tem que consumir arte. Sem arte não há conhecimento, não há cultura, não há essa troca, essa sinergia, né, entre o povo e o artista que está vendendo a sua arte. Que afinal de contas é uma troca justa. O artista vende a sua arte, toca o seu instrumento, canta, recita, enfim. E o povo tem que dar em troca aquilo que o artista gostaria, em geral, de receber. É claro que vai receber vaia quando for um artista muito controverso e, claro, a grande maioria vai receber aplausos. E Milton Nascimento, por exemplo, sempre recebeu os meus aplausos. Grande bituca. Mas não é de Milton Nascimento que eu vou falar, não. Eu vou falar da Fórmula 1, como já me referi. Mas usando essa máxima da frase de Nos Bailes da Vida, eu digo que a Fórmula 1 vai onde o dinheiro está. Talvez ela não esteja errada. O automobilismo, em sua essência recente, podemos dizer assim, ele se tornou muito capitalista, muito dependente do money talks. Tanto as equipes quanto os patrocínios, né, que regem alguns interesses. E por conta de um patrocínio saudita, tentaram cancelar o Valentino Rossi. De certa forma, acho que o Valentino não tomou uma decisão muito certa, mas a própria FIA, que é parceira de uma empresa saudita, a Aramco, se rende mais e mais aos petrodólares. Não obstante o GP de Abu Dhabi, que vai encerrar o campeonato, e a corrida da Arábia Saudita, que é antecessora dessa prova, e cujas obras da pista de Jeddah estão bastante atrasadas, pelo que dizem, agora chegou a confirmação do Qatar como a 20ª etapa do campeonato, sucedendo a prova da Austrália, que estava ali como uma data em aberto. Seria o GP da Austrália em Melbourne, e que acabou sendo cancelado por conta da pandemia. Não só ela, como outras corridas também. China, Canadá, Singapura, Japão também não pôde receber a Fórmula 1 pelo segundo ano consecutivo. Nem a Austrália, também fora. E chega a pista de Losail, que todo mundo conhece das provas de MotoGP, já faz 18 anos. Já há muito tempo, o circuito de Losail faz parte do calendário da principal categoria de duas rodas da velocidade internacional. Também já foi sede de corridas do World Touring Car Championship, WTCC, antes de se tornar o WTCR. E agora recebe uma prova inédita da Fórmula 1. Esse é o menor dos problemas. O Qatar é um paliativo para a temporada 2021 terminar com pelo menos 22 corridas, já que FIA e Liberty Media não conseguiram fechar o calendário com 23 etapas, como era a ideia inicial. Mas para 2023, alguma prova vai sobrar. Porque já está previsto que o Qatar estreia como prova fixa da Fórmula 1 em 2023. E aí que mora o perigo. A Fórmula 1, ela está olhando para a questão financeira, está olhando para a questão mercantil. Ok? Isso aqui é uma questão que tem também que ser discutida, mas ela não pode virar as costas para o passado. Ela não pode virar as costas para países tradicionais do esporte a motor. Ela não pode deixar de prescindir, por exemplo, da Grã-Bretanha, não pode deixar de prescindir da Itália, não pode jogar Spa-Francorchamps no lixo. Mas já tirou a França, que pode ficar fora do calendário de 2023 ou revezar com Imola, podendo ter o GP da Emília-Romanha em anos ímpares e a França em anos pares, é uma possibilidade que está sendo aventada. Ou melhor, o GP da Itália, da Emília-Romanha, desculpe, em anos pares, a França em ímpares, é uma situação que pode acontecer. E a Alemanha, da Mercedes, a Alemanha de Vettel, de Schumacher, está fora da Fórmula 1. É inacreditável, mas está acontecendo. A Fórmula 1 está dando as costas para a tradição. E a gente tem até, de certa forma, que ser muito grato ao Liberty Media, porque o Stefano Domenicali comprou a briga de ter Fórmula 1 no Brasil. Porque se dependesse
de certas cabeças que não pensam, estaríamos ainda sonhando com Deodoro até agora. E não é o caso. A Fórmula 1 no Brasil não pode sair de Interlagos. E olha, quem está falando isso é um carioca, com muita dor no coração, porque eu queria muito ter uma pista no Rio de Janeiro. Sempre falei isso. Há muito tempo eu falo isso. Vocês sabem disso. Desde o tempo do Sport TV, quando eu trabalhava lá, eu fui um dos que mais lutou pela permanência do Jacarepaguá na mídia. E ninguém pode dizer o contrário, não. Ninguém pode dizer o contrário. Mas, por outro lado, hoje eu defendo que a Fórmula 1 tem que ser em São Paulo, no Brasil. E a Fórmula 1 precisa de mercado na América do Sul. Ok, o Brasil não tem piloto na Fórmula 1, não importa. Mas é um país de tradição, com 101 vitórias, com 8 campeonatos mundiais. Mas hoje não tem piloto, paciência. A Itália não teve durante muito tempo, a França não teve, e nem por isso ninguém morreu. Ninguém ficou triste. E nem por isso deixou de ter transmissão nesses países. E felizmente a gente tem. A Bandeirantes está aí com um projeto novo, né? Abraçando a Fórmula 1. Um período curto por enquanto, mas que seja frutuoso para que no futuro o Grupo Bandeirantes de Comunicação continue com a categoria máxima, continue com as transmissões, com o trabalho muito bem feito do Fred Sabino, do Sérgio Maurício, do Reginaldo, do Felipe Jafone, do Max Wilson, da Mariana, do Jaime, da Juliana Serassoli, do Gianfranco Marques, enfim, de todo mundo, de todos os envolvidos nessa história. Mas a Fórmula 1 ela precisa ter um meio termo. Se ela quer grana, e tem todo o direito de querer, porque é através dela que ela movimenta a questão do budget e também consegue pagar as equipes pela premiação, pelo resultado do campeonato, e a Fórmula 1 passou por um período de perda financeira por conta da pandemia. Isso foi natural, porque muita gente no esporte e também na vida perdeu dinheiro, eu que o diga, né? Foi reduzido a 70% do que ganhava do Fox Sports, o que eu ganhei em 2021 até agora. Então a vida é difícil, mas a Fórmula 1 ela tem que buscar um compromisso, meio termo, entre tradição e modernidade. O problema é que a Fórmula 1 volta a se aliar com países de, eu diria que uma orientação tanto quanto ortodoxa demais, como a Arábia Saudita. Já esteve em países governados por ditadura, o próprio Brasil e a Argentina, nos anos 70. A África do Sul, nos tempos do Apartheid. Aí dizem, mas o automobilismo, mas o esporte não pode misturar com política. Claro que pode. Claro que pode, sem mimimi e sem lacração. Nós estamos falando de lacração, porque eu sei que vai ter gente aqui que vai dizer, Rodrigo, você está querendo fazer lacração. Não. Você está muito mimizento, Rodrigo. Também não. O que a gente defende é o seguinte, você não pode dar as costas para a tradição. A Fórmula 1 não pode ir para países como o Bahrein, para ficar lá em pistas inócuas, em Losail por causa de grana, Abu Dhabi, que é uma porcaria de traçado, e agora Jeddah, na Arábia Saudita. E também não podemos dizer que a Hungria hoje seja um país democrático, não é, com Viktor Orbán. A Turquia de Recep Erdogan não é um país democrático, né? E nem o Bahrein. Então a FIA dá de ombros para essas convenções, sempre deu, o Bernie Eccleston mais ainda, porque é capitalismo, é mercantilismo e é money talks. Money, that's what I want, já dizia a música dos Beatles. Money, get away, já dizia a música do Pink Floyd. Aquele barulho de caixinha registradora na mixagem final daquela faixa maravilhosa do disco The Dark Side of the Moon, que é o clássico máximo do grupo do Dave Gilmour, do Roger Waters. Então, meus amigos e minhas amigas, é preciso que a Fórmula 1 não dê as costas para a modernidade. Vou bater nessa tecla. Ela não pode prescindir de certos mercados. Por mais que digam, por exemplo, que Mônaco é chato, Mônaco é tradição na Fórmula 1. Quem tem que mudar nesse caso é a própria Fórmula 1, com a questão dos carros que são muito grandes, né? Carros do tamanho de Landau, de Galaxy, aí fica difícil. Aí fica difícil defender a Fórmula 1 na parte técnica. Mas, por outro lado, quando você vê cada vez mais a Fórmula 1 se direcionando para os petrodólares, aí também dá muito o que pensar. Porque é uma categoria que está também buscando a questão
dos combustíveis com menor emissão de gases na atmosfera, de um compromisso ecológico. E aí você vai para os petrodólares, você vai para os árabes, você vai para os sauditas, Emirados Árabes, Catar, Bahrein. Esquisito isso. Mas enfim, eles é que sabem o que estão fazendo, eles é que são donos do espetáculo. A gente, pelo menos, fica contente em saber que a Fórmula 1 terá 22 corridas, e quem fica feliz com essa notícia é Lewis Hamilton, por que não? Porque é uma corrida a mais, né, para a batalha de campeonato contra Maximilian Verstappen. Próxima etapa é o GP da Turquia, dia 10. Ai, já estou até esfregando as mãos, e o Qatar entra como corrida que vai suceder, né, no calendário o Grande Prêmio do Brasil. O Grande Prêmio do Brasil será a 19ª etapa, o Qatar é a 20ª, a corrida 21 será o GP da Arábia Saudita, se a obra ficar pronta, e a 22ª e última etapa, o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Antes do Brasil ainda vamos ter Estados Unidos e México. Essa é a reta final do campeonato. Turquia, Estados Unidos e México não necessariamente nessa ordem. Brasil, Qatar, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Esse foi mais um vídeo do A Mil por Hora com Rodrigo Matar, e a gente volta numa próxima oportunidade. Grande abraço e fiquem bem. Tchau, tchau.